Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre a história dos hebreus, continuando a partir do período da conquista da terra de Canaã. Uma coisa importante aqui, normalmente essa história toda ela não precisa ser estudada com tantos detalhes assim, e você não precisa conhecer todos esses nomes que eu estou explicando para vocês. Isso normalmente é visto nas aulas de catequese, se você é católico, nas aulas de escola dominical ou escola bíblica, se você é evangélico, ou se você faz um outro tipo de curso de história da Bíblia, ou se fez cursos de teologia, você vai ver essa história toda, com todos os seus detalhes. Mas a ideia aqui é você conhecer os personagens principais. Eu estou explicando isso de uma maneira muito rápida, com alguns nomes só, mas você não precisa saber tudo isso daqui com todos esses detalhes que eu estou trazendo. É só para você entender esse fio condutor que existe. As duas principais características eu falo no final do vídeo, do próximo vídeo, que são aquilo que você precisa lembrar sobre os hebreus, certo? Então vamos lá. Lembrando que as duas principais características dos hebreus que nós temos, que fazem com que a gente tenha que estudar os hebreus e que os hebreus sejam importantes, é que eles são, primeiro, o povo monoteísta, ou seja, o povo que acredita em um Deus só, e a história desse povo ela está contada num livro que é chamado de Bíblia. Então é na Bíblia que nós temos a história resumida de todo esse povo, principalmente na parte do Antigo Testamento. Então, na história, no vídeo anterior eu já falei algumas coisas, do período patriarcal, quando é que você tem Abraão, Isaac e Jacó, o período do Egito, quando os hebreus vão lá, por causa da fome, vão parar no Egito, José, um dos filhos de Jacó, está lá, recebe eles como governador, eles ficam um tempo como convidados, você tem a restauração egípcia, eles se tornam escravos, 400 anos de escravidão, Deus então manda para eles o libertador, que é Moisés, 10 pragas do Egito, 10ª praga, a morte do filho primogênito, eles saem de lá, param na frente do Mar Vermelho, o mar se abre, eles conseguem passar no meio do mar, acontece a saída do Egito, que é o êxodo, eles ficam 40 anos circulando lá no meio do deserto, não podiam entrar na terra prometida, morre toda aquela geração, Moisés também não pode entrar, assume Josué como líder, eles então começam a conquistar a terra de Canaã. Depois que eles conquistam a terra de Canaã, eles precisam agora administrar esse território. E o primeiro período de administração que existe do território é o período que nós chamamos de o período dos juízes. Durante esse período, o povo de Israel não tinha ainda um rei. Eles não tinham um governante humano para eles. Quem era o governante deles era Deus. Era um tipo de governo teocrático, ou seja, Deus era o rei deles, Deus era o governante deles. Mas, cada vez que eles se envolviam em uma encrenca, e a encrenca principalmente era a invasão de povos estrangeiros, cada vez que acontecia uma invasão de povo estrangeiro, aparecia um juiz. E aqui é importante você saber que a palavra juiz não tem o mesmo significado de juiz hoje. Porque para nós, juiz é aquele que julga, é aquele que julga uma lei, ou que julga de acordo com as leis. A palavra para juiz, no hebraico, é shofetim. E a palavra shofetim significa libertador. Então o que acontecia? Dava uma treta, dava um problema, tinha uma invasão do povo estrangeiro, principalmente os filisteus. Eles invadiam a terra de Canaã, Deus pegava um personagem, um homem de destaque, às vezes podia ser uma mulher também, pegava essa pessoa, transformava ela num líder militar, num líder carismático, pegava todos os status dele, colocava tudo no máximo, ele liderava o povo na guerra, ele libertava o povo do opressor estrangeiro e depois ele voltava para sua vida normal. E um dos mais conhecidos de todos, dos shofetins, dos libertadores, é esse personagem que aparece aqui do lado, que era Sansão, que tinha a força no seu cabelo, quando ele era jovem ele consegue matar um leão, pega mel que tinha dentro da boca de um leão que tinha morrido, e se envolve em umas tretas, cortam o cabelo dele, ele acaba sendo preso, furam os olhos dele, e ele depois, mesmo cego, vai lá no meio do palácio dos filisteus, empurra as colunas e consegue derrubar. Essa é uma das histórias dos juízes que nós temos, existem várias outras histórias. O lance é que o povo de Israel, ele não queria esse modelo de governo. Ele queria que fosse um governo como acontecia com os outros povos. Ou seja, eles queriam ter um rei humano. Eles queriam ser governados por um rei.
né? E eles pedem para Deus, ó, a gente quer ter um rei, a gente quer ter um rei, a gente quer ter um rei, e Deus dá para eles isso, atende esse desejo para eles. E eles começam então uma outra fase da sua história, que é a fase da monarquia. O primeiro governante é Saul, né? Saul acaba se tornando governante porque ele era um bom líder militar, ele tinha porte de guerreiro, ele era uma cabeça mais alta do que todo mundo, tinha um porte atlético muito grande e por isso ele acaba se tornando o primeiro rei de Israel. Só que o reinado dele foi meio conturbado, né? Ele vai se envolver em alguns problemas, vai se envolver em algumas guerras, vai ter algumas tretas lá com ele lá. E quando ele ainda era rei, né, a gente tem o surgimento de um personagem chamado de Davi. Né? A história de Davi é interessante. Davi ele era um pastor de ovelhas, os irmãos dele estavam na guerra e ele ficou sabendo que tinha um gigante chamado Golias que estava tirando sarro de Deus e do seu povo. E ele ficou muito de cara com isso, foi lá enfrentar esse gigante, pega 5 pedrinhas, coloca numa funda, né, que é uma espécie de estilingue, gira, acerta a cabeça do Golias, pega a espada do Golias, decapita ele, corta fora a cabeça dele, passeia com a cabeça para cima e para baixo, espetado numa lança, e ele acaba se transformando num grande herói do povo de Israel. Isso quando Saul ainda estava vivo, né? Acaba se casando com uma filha de Saul e acaba se transformando numa ameaça de Saul. Então a gente tem uma treta que vai acontecer entre Saul e Davi. No final das contas, Davi acaba se tornando o rei, Saul acaba morrendo e Davi se torna o rei, o governante de Israel. E Davi foi o rei, não só um rei. Davi foi o rei da história de Israel, porque durante o governo de Davi, Israel vai expandir bastante as suas fronteiras. É o que aparece no mapa lá do lado. A partezinha meio em rosa é o território que era de Saul. E toda essa partezinha que nós temos aqui em verde, todos esses territórios aqui, são territórios que foram conquistados por Davi. Ou seja, Davi vai expandir o território, vai fazer uma expansão muito grande do seu reino. E nessa expansão, ele vai conseguir conquistar uma cidade, que é essa cidade que aparece aqui, Jerusalém, né, que é a cidade que pertencia a um povo chamado Jebuseus, e ele vai conseguir conquistar essa cidade, e essa cidade vai se transformar na cidade de Davi. Tá? Então aqui nós temos a conquista dessa cidade. Davi ele acaba tendo um filho chamado de Salomão, e quando ele morre, o seu reinado vai parar para o seu filho chamado de Salomão. Salomão, né, tem a história dele que Deus diz para ele, ó, pede o que você quiser que vai ser seu, ele pede sabedoria, então ele se torna um rei muito sábio, e durante o seu governo, Israel vai viver um período de muita prosperidade. Né? E durante o reinado de Salomão, a gente vai ter a construção do templo, né, que é o que aparece lá em cima, e em volta do templo você ainda tinha o palácio de Salomão. Então tudo isso custou muito caro, né, para ser construído. Salomão ele era dono de uma fortuna gigantesca, né? Ele também teve muitas esposas, muitas amantes diferentes, né? Na verdade não eram bem amantes, faziam parte do seu harém, só que tudo isso custava muito caro. E como Salomão ele acaba se envolvendo em alguns conflitos, né, principalmente conflitos religiosos por causa de todas as esposas que ele tinha e cobra muitos impostos do seu povo. Quando o Salomão morre, a gente tem uma divisão do reino. O reino de Israel se divide em duas partes, entre 2 filhos de Salomão. Na verdade, uma parte fica com o filho de Salomão e outra parte fica com um cara que era um administrador de Salomão. E o reino de Israel se divide em 2 porções. O reino do norte, que passa a ser chamado de reino de Israel, e o reino do sul, que passa a ser chamado de reino de Judá. E esses reinos, eles tiveram destinos bem diferentes. Tá? E os destinos desses reinos a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Abraço!